Boa noite para todos, né? Beatriz, vamos poder começar? Podemos sim, Jo. Sim. Então, muito boa noite para nós todos. Estamos muito felizes com a participação de todos nesse evento. A gente está trabalhando há meses no lançamento dessa plataforma Centro Anne Frank Educação. É um sonho de longa data para nós podermos oferecer esses materiais educacionais que a gente acha maravilhosos, assim, Anne Frank, para todos os educadores do Brasil. E eu gostaria de estar passando já a palavra para o vice-cônsul geral dos Países Baixos, da Holanda, que de fato, foi graças a esta parceria com o consulado que foi possível que nós promovemos, estamos realmente podendo oferecer esses materiais para todos os educadores do Brasil. O consulado, eles entenderam que os valores que Holanda promove são valores muito alinhados com os valores promovidos pela Casa Anne Frank e pelo IPB, né, que são o combate ao preconceito, à discriminação, à violência e à exclusão. E, de outro lado, a promoção da democracia, de valorização de diversidade, direitos humanos, dignidade e a proteção de grupos que são hoje mais vulneráveis. Então, graças a este entendimento, esses valores alinhados, o consulado decidiu investir nesse projeto e, a partir disso, nós fizemos a elaboração de toda essa plataforma online. Então, gostaria de passar a palavra para o Vasco Rodrigues, vice-cônsul do Consulado Geral dos Países Baixos, em São Paulo. Sim, obrigado, Joelka. Boa noite a todos e obrigado a Joelka, Instituto Plataforma Brasil, também obrigado ao Anne Frank Stichting e todos os demais envolvidos. Primeira questão é por que o consulado decidiu apoiar esta atividade através dos seus fundos de diplomacia pública, a criação da plataforma Centro Anne Frank Educação. E para entender isso, acho que é bom compartilhar com vocês alguns antecedentes e aspectos chaves do legado de Anne Frank, especialmente neste tempo em que a discriminação e a exclusão voltam a ser um tema muito debatido. A história de Anne Frank não deve ser esquecida. E ontem marcou os 80 anos em que a judia Anne Frank começou a escrever o seu diário. E, entre outros, ela escreveu: "Deixa-me ser eu mesma e então fico satisfeita. Eu sei que sou uma mulher com força interior e muita coragem." E em 11 de abril de 1944, Anne Frank, aos 14 anos, escreveu essas palavras, em meio ao pior genocídio que o mundo já conheceu. E o seu diário, que foi traduzido em 70 idiomas, com mais de 30 milhões de cópias vendidas, é tanto uma crônica de seu tempo escondido, em segredo quanto um adolescente descobrindo quem ela é enquanto uma jovem mulher. O diário leva o leitor a uma viagem. É uma inspiração para as gerações futuras, pois simboliza o que pode acontecer quando a intolerância e a discriminação prevalecem, mas principalmente a importância da inclusão e da esperança. E por causa do seu diário, que foi salvo por um dos ajudantes enquanto ela estava escondida, Mitris, e publicado por seu pai, Otto Frank, que sobreviveu à guerra, a voz de Anne foi ouvida enquanto milhões de outras pessoas foram silenciadas. Ela era uma jovem tentada fugir da perseguição, e sua vida foi tragicamente interrompida, e junto com outros 6 milhões de judeus. Anne e a maioria da sua família foram assassinados pelo regime nazista alemão por serem diferentes. Elas foram vítimas do mal, elas foram vítimas do ódio. E, no entanto, apesar disso, as palavras de Anne continuam a oferecer esperança a todos nós. São palavras que cessam por gerações,
atingiram pessoas de todas as origens e culturas, mesmo aqui no Brasil. E elas nos inspiram a educar as gerações futuras sobre os horrores do passado, transmitir os ideais de liberdade, de medo e liberdade de necessidade, e agir quando vemos injustiças acontecendo. A profunda relevância do legado da Ana hoje não pode ser subestimada. As pessoas continuam a se conectar com ela, de muitas maneiras. Ela é uma adolescente comum, escrevendo sobre coisas adolescentes comuns. E, no entanto, ela é uma pessoa extraordinária, não apenas porque ela escreveu essas coisas em meio à guerra e à violência, mas também porque, nesse adolescente, encontramos todos sabedoria reflexiva e sagacidade. Ela é uma mulher de força interior e coragem, e suas palavras continuam a inspirar, a fornecer otimismo e elevar gerações. Seu legado diz respeito à forma como os jovens lidam com identidade, discriminação e exclusão. E por isso é que o legado da Ana Frank é tão grande, porque ela se conecta tão profundamente com as pessoas, a juventude em particular. A busca da Ana de autodescobrimento, enquanto vive o pior horror da história, impacta a todos nós, porque ela sente as mesmas emoções que a maioria dos adolescentes sente nessa idade. É angústia, amor, isolamento, medo, solidão. Nós nos conectamos tão profundamente com ela porque suas emoções refletem as nossas. Ela está em todos nós. As palavras da Ana não nos ensinam que ações e linguagem são importantes. Suas palavras nos mostram que não podemos ficar cegos para as atrocidades e abusos que nos cercam. Assim como a Ana continua a inspirar gerações, e como nós também, hoje em dia, também somos inspirados pelas novas gerações de jovens. Vocês que estão aqui juntos conosco, aqui virtual, mas também no futuro. Os jovens importam. E Ana escreveu, mesmo que as pessoas ainda sejam muito jovens, não devem ser impedidas de dizer o que pensam. Vocês jovens importam. A próxima geração importa. E essa plataforma, hoje lançada, oferece aos jovens a possibilidade de tomar nota de importantes mensagens da Ana Frank. É contribuir através de suas lições para contribuir para um mundo melhor. Menos ódio, preconceito, intolerância e importância do respeito mútuo. Então, mais uma vez, obrigado ao Instituto Plataforma do Brasil, Ana Frank Stichting e os outros que ajudam com esse projeto, por disponibilizar a plataforma para jovens brasileiros aqui, hoje, conosco, mas também no futuro presente para usar esta plataforma. A Holanda continua a manter viva a sua história e as lições através, entre outras, da plataforma. Então, muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, né? Muito bonitas. Eu gostaria de estar passando a palavra agora para a Andrea Cristina Wolfson, que é doutoranda em mestre em educação pela Universidade Metodista de São Paulo, e pedagoga pela Faculdade São Bernardo de Campo. E professora há 15 anos na Educação Básica, Fundamental 1, e Educação dos Jovens e Adultos em redes públicas municipais no estado de São Paulo. E a Andrea também é coordenadora local no núcleo da Rede Jovem de Frank, né, em Santos e São Bernardo, e neta da sobrevivente do Holocausto. A gente convidou a Andrea para mediar a conversa com o Carlos Schuster e Renata Aspes. Obrigada, Joel. Eu queria agradecer também a presença, né, da Renata, professora Renata Aspes, do professor Carl Schuster. Queria agradecer também as palavras do cônsul Vasco Rodrigues. E nesse momento queria apresentar, né, o currículo, então, da nossa professora Renata Pereira Lima Aspes. Ela é professora de filosofia na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, possui graduação em filosofia pela Faculdade Nossa Senhora de Medianeira, mestrado em educação e doutorado em educação, ambos pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp,
pós-doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área de filosofia da educação, com ênfase na relação entre educação e política, atua principalmente nos seguintes temas: educação e resistência, formação na contemporaneidade, outras formas de se fazer filosofia, filosofia e corpo, filosofia do ensino de filosofia, filosofias da diferença e contemporaneidade. Agora vou apresentar o professor Karl Schuster. Possui graduação em licenciatura plena em História pela Universidade de Pernambuco, mestrado em História Social da Cultura Regional da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutorado em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio de pesquisa na Freie Universität Berlin e pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim e pela Universidade do Porto, professor na Universidade de Vigo pelo Prêmio Maria Zambrano, de Talento Internacional, e livre-docente pela Universidade de Pernambuco. Foi vencedor do Prêmio Jabuti em Ciências Humanas em 2014. É pesquisador do Grupo de Estudo Sociocultural da América Latina, onde coordena a linha de História do Tempo Presente. Escreveu o livro infanto-juvenil Esther, Uma Estrela na Guerra. Então, para começar um pouco a nossa conversa, né, eu tenho algumas perguntas aí que a gente formulou juntos, né, aqui, o pessoal do Instituto Plataforma Brasil. Então, para os dois, então, para os professores aqui. Anne Frank teria feito 93 anos ontem. Seu diário tem 80 anos, estima-se que o livro tenha vendido mais de 35 milhões de cópias em todo o mundo. Qual é o maior valor humano que o diário, como obra testemunhal, apresenta ao leitor? Pode responder qualquer um dos dois. Eu vou seguir a sua ordem, deixar a Renata começar, porque obviamente é mais cordial, né? Mas... Tá bom, professor. Não, Cal, começa você, por favor. Pois, então, tudo bem. Boa noite. Não posso dar boa noite, esse negócio de fuso horário deixa você com a cabeça meio maluca, mas boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer o convite e, em nome da Joelca, do Vasco e da Andréia, saúdo a todos os presentes aqui neste nosso encontro, de que, mais do que discutir um caso específico, um caso emblemático da história da humanidade, a gente está aqui em prol de valores democráticos, de valores humanos e, acima de tudo, pela construção de uma sociedade melhor, que é permanente. Isso não é uma frase comum. Todas as sociedades que ainda virão continuarão trabalhando duro para que se possa ter sempre um futuro melhor, né? Bom, eu queria começar falando sobre a sua pergunta, qual é o grande valor, e eu vou falar do campo da história e do campo das minhas investigações, e eu diria que Anne Frank o diário de Anne Frank tem uma questão fundamental para os estudos do Holocausto, que é a universalização do Holocausto dentro do campo do estudo do genocídio. Eu acho que o diário, pela sua precoce publicação, em 1947, começa, inclusive pela forma de como esse diário chega no início dos anos 50 nos Estados Unidos e o impacto que ele causa na juventude dos colleges americanos, ele acaba transformando ou tirando o Holocausto daquela tão famosa singularidade que se coloca dentro do campo dos estudos do Holocausto, até o retirando do campo de estudos do genocídio. Então, eu acho que quando o diário aparece e ele se torna um fenômeno editorial, pela forma de como a sociedade o ressignifica, ele acaba colocando o Holocausto dentro dos estudos do genocídio e universalizando o evento propriamente dito, coisa que a própria história, por exemplo, levou mais de 40 anos de debates e discussões para aceitar. Então, de certa forma, este diário acabou antecipando como prática social, como ressignificação para dentro da sociedade, um campo fundamental de diálogo entre este evento traumático e outros eventos traumáticos que acabaram por uma questão de empatia pelo diário, de empatia pelo seu
pelo seu conteúdo e pela sua forma, levando a comparação com outros genocídios. A segunda característica que eu acho que é marcante dentro do diário é a linguagem. Anne Frank talvez tenha sido a primeira a nos alertar sobre os riscos da sacralização do Holocausto como representação. E a linguagem, e por isso talvez seja o documento sobre o Holocausto mais, vamos utilizar o termo do Jean Genet, mais para-traduzido, mais que tenha tido mais paratextos ao longo da história. Você vai encontrar até um asteroide com o nome de Anne Frank, em 1995. Selo de carta, você vai encontrar uma quantidade imensa de outros símbolos que foram construídos por esse diário. Então, ela é parte fundamental da forma pela qual o Holocausto se colocou na consciência social do Ocidente. Acho que, resumidamente, seria isso. Professora Renata, quer complementar? Não, complementar não, porque eu não tenho essa capacidade. Eu quero falar uma coisa, responder sua pergunta da seguinte maneira. Eu acho que o grande valor desse diário da Anne Frank é a resistência, né? Ela podia ter sido uma menina que não tivesse escrito nada, mas ela escreveu, né? Muitas pessoas poderiam, no lugar dela, não ter feito nada, ou ela mesma, mas ela escreveu. E ela escreve coisas muito importantes de reflexão sobre a vida, né? E uma menina tão jovem. Então, eu acho que o grande valor é o valor da resistência, e a resistência significa uma ação afirmativa, ou seja, fazer alguma coisa. No discurso do Vasco, agora há pouco, ele fala isso, ele fala sobre a questão da ação. Então, não é apenas a gente ficar impressionado com as atrocidades, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E a única coisa que ela podia fazer era escrever, né? Ela não podia sair na rua, protestar, nada disso. E ela escreveu, e foi muito importante, né? Então, essa ideia da resistência como reexistência, ou seja, a cada vez que a sua existência como um ser humano for capturada, você fazer um movimento de reexistir, existir de novo e de novo. E o que quer dizer isso de a sua existência como ser humano ser capturada? A cada vez que alguém tentar te transformar num objeto, a cada vez que você sofrer uma violência, a cada vez que você for desumanizada, em qualquer sentido que seja, principalmente no sentido de não poder ser livre, de não poder ser um humano no sentido de pensar e sentir como humano, junto com humanos, e podendo se colocar no lugar do outro. Tem um pensamento abstrato, pode se solidarizar, pode refletir sobre si mesma, pode refletir sobre a sua situação. É isso que a Anne Frank fez. Então, é um movimento de resistência como reexistência, insistir em existir como um ser humano, não desumano. É interessante, né? Porque mesmo no diário ela tem várias faces, né? Ela tem vários momentos, né? E isso mostra realmente a humanidade de uma jovem que tem tantas questões que ali ela está vivendo e sendo privada de muitas, né? Aqui no Brasil, né? Os núcleos da Anne Frank, da Rede Jovem Anne Frank, eles garantiram, né? Entre todos os países que colaboram com atividades, né, no mundo, nós somos o país que mais promove atividades, né? Então, a minha pergunta agora seria assim, relacionada a qual seria o ponto comum entre a história vivida por Anne Frank lá no século passado
e a juventude dos dias atuais, né? Em que momento essa fala se conecta às dinâmicas do jovem de hoje, da juventude de hoje? Então, por que a fala dela continua sendo tão atual? Eu acho que a parte dessa construção, a gente conseguiu falar um pouquinho agora nessa primeira pergunta, mas a gente pode ter um desdobramento ainda dessa questão. André, eu acho que em relação à fala e ao uso e à atualidade dela, né, eu diria, o diário do tempo presente, no nosso tempo presente e nos próximos tempos presentes, está ligado primeiro que isso não foi feito, não foi escrito para ser livro, né? Isso não foi um texto planejado, foi um texto, obviamente, como qualquer diário, que se deixa para a posteridade, que se deixa para ser lido mais para frente, mas o diário como o dela não tem o mesmo intuito do jornal, do diário de Joseph Goebbels, que fez um diário milimetricamente pensado para o que a posteridade iria pensar, o que foi o nacionalsocialismo. Ali você tem a liberdade da linguagem e a caracterização da linguagem de uma adolescente, com todas as questões que envolvem a vida adolescente do seu tempo, da sua época, com questões que envolvem desde relacionamento com os pais e de formas até em alguns momentos conflituosos, ou seja, tem muita verdade nesse relacionamento, porque o que ela coloca é conflito e não existe relacionamento verdadeiro sem conflito, e isso está posto ali dentro. Então tem essa questão da identificação pelas questões de aproximação com as gerações, que acabam por ser atemporais, várias questões que são colocadas ali, que é amor, conflito, esperança, são categorias que ultrapassam a própria temporalidade, que não tem uma temporalidade definida. Eu acho que essa é uma questão. E a forma de como o diário se apresentou ao longo do tempo, especialmente as outras, que eu chamaria de outras linguagens do diário, seja peça de teatro, seja adaptação do cinema ou dos comics, das graphic novels, etc. Todas essas linguagens trouxeram a Anne Frank para outros públicos, porque ela tem uma característica muito diferente de vários outros relatos de depoimento, como Elie Wiesel ou Primo Levi. Ela não sobreviveu para ver o impacto do que escreveu. Então, essa diferença acaba sendo muito grande. Todas as vezes que eu leio a historiografia do Holocausto, e meus colegas são muito duros com o uso do diário, muitas vezes porque ele para antes do extermínio, e a mensagem que ela deixa de esperança não fala do que vem depois, porque é impossível falar do que vem depois, eu digo, opa, peraí, primeiro ela não estava viva, ela não intencionou publicar esse processo, não fazia parte dessa. E eu acho que o jovem entende isso quando está lendo o diário. A recepção é muito clara em relação a essa adesão de linguagem. E ela possibilitou, quer dizer, você imagina, por exemplo, um sucesso hollywoodiano recente como o Jojo Rabbit, né, que traz a Anne Frank de volta e que traz a Anne Frank com uma característica muito, eu diria, controversa, mas muito interessante, que é colocar a própria existência dela em risco pelo outro. Porque, no final das contas, a empatia que ela produz pelo mundo que não produz nenhuma empatia com ela, mostra que ela seria capaz de fazer isso. Essa coisa que o Karl fala sobre as questões atemporais, né, da adolescência, mesmo que a gente tenha épocas passadas vividas que nem se chamava adolescência, essa etapa da vida, né? Mas essa juventude, essa tenra juventude, essas questões, isso é uma questão muito interessante que eu reitero. Mas eu gostaria de fazer a sua pergunta, Andréia, no sentido político, quer dizer, quais são as juventudes atuais
que vivem o que a Anne Frank viveu politicamente, né? Quais são as juventudes atuais que estão submetidas ao genocídio? E que genocídio é esse, né? Então, a gente pensar nas populações periféricas, nas populações negras, principalmente no Brasil, quanto à violência que a gente vê, quanto à privação de liberdade. Quer dizer, é claro que a situação não é a mesma, a gente sabe que não é a mesma, mas há um movimento análogo de privação, de possibilidade de uma vida respeitada e uma vida livre. Então, eu acho importante a gente continuar deixando vivo esse diário, não só no sentido, exatamente, Fabiana, o genocídio da esperança, o genocídio da esperança, o genocídio da esperança, exatamente, da gente acreditar, da gente ter alegria de viver, né, e de saber que tem um futuro. Isso é muito importante ser discutido politicamente hoje, ou seja, então, naquele momento, de uma forma extrema e como nunca houve em relação ao povo judeu, mas em que medida, de outras maneiras, isso permanece em relação a outros povos, né, hoje. Obrigado pelas respostas, né? A gente está tendo alguma interação no chat, então provavelmente a gente vai ter algumas questões que vão vir de lá. Eu queria propor mais uma pergunta, né? De que maneira, né, a facilidade e a confiabilidade no acesso às fontes, né? Por exemplo, através dessa proposta que está sendo colocada hoje de uma plataforma, né? Que facilita bastante o trabalho do professor que está buscando informações, né, sobre a Anne Frank, sobre o Holocausto, que tem vontade de estar trabalhando essas questões, de se aprofundar no tema, né? De que maneira esse acesso a essas informações pode proporcionar uma educação para a alteridade? Bom, a alteridade vai fundamentalmente na questão do encontro, né? Eu acho que é o encontro com o outro, acima de tudo, né? E, primeiro, eu acho que o acesso a essas fontes acabam sendo fundamentais, porque uma das tarefas de um educador que trabalha com o Holocausto, ou que ensina o Holocausto, é tentar mostrar aos seus alunos, ou pelo menos possibilitar a eles, o consumo consciente deste evento que, no mundo, de uma forma geral, foi banalizado pelo excesso de linguagem, e muitas vezes uma linguagem até kitsch, que se transformou, como várias apropriações, eu diria, que trazem o exagero do kitsch sem nenhum juízo de valor, porque também tem o seu sentido, tem a sua lógica, etc. Então, eu acho que a primeira questão fundamental é mostrar como é que se consome conscientemente um evento histórico num mundo banalizado, num mundo fora da própria escola, onde o aluno já conhece o Holocausto, já tem contato com ele. Eu gosto muito da frase de um professor, de um colega, o Jan Hus, quando ele diz que o Holocausto é conhecido sempre primeiro como memória e só depois como história, né? Então, ele tem muita razão na frase, porque a maior parte dos alunos que eu já encontrei em toda a minha carreira sempre conheceram o Holocausto primeiro ou pelo diário de Anne Frank ou por alguma memória, e só depois foram conhecer o evento histórico propriamente dito, né? Então, nessa perspectiva, você ter as fontes para mostrar que o que você está trabalhando não é literatura, não é ficcional, e mesmo que até seja ficcional em algum ponto, quando ele é adaptado para outra linguagem, como, por exemplo, para os cómics, que não tem nenhuma obrigação de ser efetivamente fiel à temporalidade da narrativa, são essas informações que estão dispostas em um lugar
em um mundo de fake news, em um mundo de informações controversas, que o professor precisa ter para começar a preparar o que é mais complexo no ensino de história do Holocausto, que é qual é a passagem, qual é a mensagem que eu quero passar, o que eu estou querendo ensinar com isso. É impossível retirar o ensino do Holocausto das questões que envolvem o seu próprio tempo. Hoje, muito possivelmente, um conterrâneo meu de Pernambuco foi assassinado, foi encontrado o corpo na floresta amazônica. O que está acontecendo lá? Não vai ser colocado em alguma medida, ou não vai ser chamado em alguma medida de genocídio, como já está acontecendo em vários outros lugares do Brasil? É possível ensinar o Holocausto sem fazer esses paralelos? Né? E onde é que eu vou buscar fonte de informações sobre isso? Na maioria das vezes, você tem uma quantidade imensa de informações sobre o Holocausto em sites em outros idiomas. E no Brasil, o Museu de Curitiba começou um trabalho magnífico de acesso a várias documentações, e agora o professor passa a ter um outro centro de referência com uma quantidade de informações bastante significativas e com uma característica que é própria do ensino do Holocausto pelos centros e pelos núcleos Anne Frank, que é a comparação com a própria realidade local de cada país e de cada lugar onde ele se coloca. Né? Eu acho que isso é fundamental. Ela não dialoga só com a própria particularização da memória do que foi o Holocausto. Anne Frank é a universalização dos direitos humanos, ela é a universalização desses temas sensíveis colocados para as realidades locais. Hoje é um dia realmente muito triste na história do Brasil em relação ao assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né? Isso é uma coisa que tem a ver, olha que interessante, a pergunta que a Andrea fez, o que o Cal responde e o que a Monique Torres e a Gláucia Beraldo estão falando aqui no chat, né? Ela diz assim, quando a gente ensina sobre o Holocausto e o uso o diário de Anne Frank para os nossos alunos, é para conscientizar, para politizar, para que eles não aceitem passivamente as violências, como antissemitismo, racismo, etc. Aí a Gláucia diz, podemos nos calar diante daquilo que nos fere? Anne escreveu seu diário como forma de desabafo no mundo, ou seja, eu acho que essa é a grande questão, que é a questão que a gente já tocou essa noite aqui, que é a questão do agir, né? E como o Instituto coloca esse tripé do recordar, refletir e reagir, ou seja, nunca esquecer. Nunca esquecer, e isso é muito importante, e isso no Brasil é muito mal feito, a gente acaba sempre esquecendo, e é sempre muito importante essa questão, acaba não afirmando que houve esse horror, a ponto de alguém poder dizer que não houve, o que é uma violência da violência, né? Dizer que não houve o Holocausto, dizer que não houve ditadura militar no Brasil. Né? Em outros países, como na Argentina, por exemplo, você está andando na rua, numa praça, e de repente tem uma placa de metal dizendo, nunca vamos esquecer, não sei quantos mortos pela ditadura, não sei quantos desaparecidos pela ditadura, aquilo faz parte da paisagem, serve para você estar andando e bater a cabeça naquele postinho, que é para não esquecer. Então, recordar, refletir e reagir. E o reagir, é claro, não é em relação ao que passou, porque o passou. A gente não estava vivo em 1939, 45. Reagir hoje, que é isso que a Monique e a Gláucia estão dizendo, quer dizer, como que eu vou ensinar a não se calar, meus alunos, meus estudantes, não se calarem diante das atrocidades, né? Eu acho que isso é a grande questão, e até boto uma outra, que é de chorar, que é o quanto que a gente já não está se calando hoje, né? Com tudo que está acontecendo. Então,
Como fazer isso? A gente não sabe fazer isso, a gente não tem prática disso, e eu acho que é isso, que uma prática que eu tenho, isso sim é de sala de aula. Eu dei aula em educação básica durante 23 anos, né, antes de estar na universidade. Aprender fazendo, ou seja, ou isso é uma prática na sala de aula, ou não tem sentido para os estudantes. Então, como o Cal disse, consumo de informações banalizada, mas por que acaba virando uma informação banalizada para ser consumida ou não, né? Como fazer com que esses assuntos da maior importância não se transformem em informação banalizada, né? Como fazer com que isso tenha sentido? Então, como o Cal mesmo disse, ou fazendo esses paralelos, essas analogias com as situações que os estudantes, sejam eles jovenzinhos ou mais velhos ou adultos, que eles compreendam na sua realidade, né? E eu acho que essa questão da alteridade hoje é o ponto principal no Brasil hoje, da gente, cada pessoa entender que essa pessoa é o outro, eu sou o outro. Então, quem me chama de eu, quem me chama de mim, só eu. Uma pessoa entre 7 bilhões me chama de mim, me chama de eu, que sou eu mesma. Para todas as outras, eu sou o outro. Então, quando eu digo, eu estou com essa garrafinha aqui, vou jogar pela janela do ônibus, dane-se os outros. Quem são os outros? Se outra pessoa fizer a mesma coisa, sou eu o outro. Então, eu sou o outro do outro. Então, para 7 bilhões de pessoas, eu sou o outro. Só para uma que eu sou eu. E essa concepção de que o mundo gira em torno do meu próprio umbigo, das minhas crenças, da minha verdade, do que eu quero acreditar e do que eu digo que é verdade, que é o maior perigo que a gente vive hoje. Exatamente essa negação da alteridade, a negação da necessidade de diversidade. Se todo mundo fosse igual, como qualquer objeto feito em série por uma máquina, não seriam humanos. Então, quando a gente não aceita a diversidade, é como se a gente não aceitasse a humanidade, porque a humanidade é propriamente a diferença. Cada um de nós se diferencia de si mesmo. Eu não sou a mesma do ano passado, eu não sou a mesma de quando eu tinha 8 anos. Cada um se diferencia de si mesmo. O que dirá a diferença entre as pessoas, as diferenças, não é mesmo? Isso faz parte da vida. Não existem duas folhas iguais na natureza. Isso foi o Nietzsche que falou, não é meu, não, eu estou citando. Então, compreender que a vida é a diferença e a diversidade, eu acho que isso é a coisa mais importante para a gente ensinar na escola. Falando a pergunta da Monique aqui, né, até para voltar talvez para o professor Cal também, como politizar e conscientizar educadores nesse sentido, no ato de ensinar com propósito e baseado em fatos históricos determinantes para grupos sociais? Essa foi a pergunta da professora Monique, de Belo Horizonte. Olha, eu vou puxar o gancho da Renata. Eu acho que uma das melhores coisas da vida é o que Levinas chamou de encontro, né? Então, quando a gente conhece mais pessoas, a gente se completa um pouco mais, né? E eu acho que um pouco toda essa questão, para mim, se coloca numa categoria filosófica de engajamento, não é? O que a gente acaba tendo que fazer e tendo que provocar como docente do ensino de História do Holocausto
é que as pessoas se engajem dentro da luta, porque o que a Renata colocou agora da negação da alteridade, a negação da alteridade é o que fez o fascismo ser eterno depois da guerra. O que fez com que o fascismo sobrevivesse a 1945 é a negação do outro, porque essa é a essência do que é o fascismo e essa foi a essência do que levou ao Holocausto. Então, na verdade, o que nós temos como grande ensinamento político para a sociedade é que a luta pelo outro não é só de reconhecimento, é uma luta por responsabilização. Não adianta só reconhecer o outro, eu tenho que ser responsável por ele, porque se eu só reconheço que o outro é diferente, eu não me importo se ele é assassinado. Eu não me engajo dentro de um processo de luta pela alteridade, e não mais só pelo reconhecimento, porque, no final das contas, é no rosto do outro, como diz Levinas, que eu encontro o rosto de Deus, e o Deus é a relação minha com o outro. Então, dentro dessa perspectiva, o fascismo se transforma em algo atemporal e vence a guerra, porque ele não estava tão preocupado quando se imaginava só pelo ponto de vista militar. Existia uma filosofia de mundo ali dentro. E é ela que faz a gente combater diariamente aquilo que a Elizabeth Rudinesco chamou de parte obscura de nós mesmos. Aquilo que a Renata acabou de falar, que a gente às vezes se estranha e às vezes a gente começa a pensar que mudou, na verdade, a gente começando a entender a nossa própria alteridade, a nossa própria forma de entender o quanto essa transformação faz com que a gente precise fazer movimentos socialmente falando e individualmente falando para frear a nossa própria parte obscura e, acima de tudo, fazer com que esse reconhecimento se transforme numa responsabilização a ponto de eu lutar pelo outro e a ponto de eu sentir a dor com o outro, mas não pelo outro. Eu acho que isso é fundamental. Pronto. Então, voltando um pouco na história da Anne Frank, para que fosse possível, né, que ela conseguisse ficar viva, né, se manter viva, escondida no anexo secreto, foi necessário um grupo de pessoas que se comprometeram num papel social, né, que é o de ajudante, e por essa escolha eles podiam ter se tornado facilmente vítimas, né, e também outros também viram como espectadores ou tomaram simplesmente a decisão de se tornarem tão agressores quanto o sistema nazista como um todo. Como nós podemos garantir uma sociedade com mais ajudantes? Pensando para além dos estudantes, com relação também a como formar professores que consigam multiplicar também essa ideia dos ajudantes, porque não é uma balança equitativa, né? Não adianta a gente criar um número de ajudantes que equilibre, a gente tem que causar o desequilíbrio, né? Causar um número maior de ajudantes para que uma democracia consiga sobreviver aí dentro de uma sociedade mais justa, né? Bom, posso falar? Não quero. Bom, essa é uma tarefa que não é fácil, porque historicamente, ao longo dos processos dos regimes de exceção e até dentro das próprias democracias, a participação da sociedade civil em atos brutais de violência foi constante. Quer dizer, o mito da construção da France combatante, da França combatente, foi destruída. 97% dos franceses apoiavam a ocupação da France de Vichy. A ideia de que os alemães nada sabiam, porque os alemães do Oriente eram comunistas e os alemães do Ocidente eram vítimas de Hitler, também caiu por terra, porque a maior parte da população alemã apoiou o processo e por aí vai. Agora há pouco, uma colega historiadora da Universidade de Lisboa acabou de publicar um livro sobre a política de Salazar e trouxe como resultado de que a maior parte das prisões eram por denúncias da sociedade civil
e não por denúncias. Então, esse processo, o próprio Francisco Carlos da UFRJ fez um trabalho belíssimo sobre o Tribunal de Segurança Nacional na era Vargas, mostrando que também as prisões de exceção no Brasil nesse período também foram de civis contra civis, que levaram até os tribunais e que entregaram pessoas a polícias políticas. Então, a gente tem que estar muito atento e retirar um pouco dessa ingenuidade sobre o nosso papel na sociedade civil. A sociedade civil, ela também é capaz de ser violenta e ela não precisa só do Estado para sê-lo. Ela também o é fora dele. Essa é uma questão que a gente tem que ter sempre muito cuidado, porque a própria sociedade, quando se vê acuada, sempre acha um responsável por isso. E é óbvio que o responsável tem que ser o institucional, tem que ser o Estado, acima de tudo, porque é ele que detém o monopólio do uso da força. Então, no final das contas, acaba sendo mais fácil. E acho que o professor e o investigador, eles devem ser um militante combatente e permanente antifascista, porque o professor tem um problema na vida dele, só ele envelhece. O professor passa por todas as gerações, ele tem sempre alunos da mesma idade, só ele vai ficando mais velho. Então, no final das contas, ele é que precisa começar a ser intergeracional, transgeracional. Ele é que precisa falar com linguagens e trazer aquilo que está lá atrás do passado com outras perspectivas para essa nova sociedade. Olha, se hoje tem sobrevivente do Holocausto junto com o neto fazendo TikTok para poder explicar o que foi o passado, você acha que a gente não vai ter que usar essas ferramentas de linguagem para engajar essas pessoas dentro dessa luta e dentro dessa formação? A última vez que estive com o Dr. Yehuda Bauer, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: o problema do Holocausto nesse momento não é mais só conteúdo, menino, é forma. Ele disse: conteúdo se tem muito, até agora, publicado ao redor do mundo pelas milhões de pesquisas que já foram feitas, mas cada geração pede uma forma diferente de conhecer esse conteúdo. Alguns pediram cinema, outros foram para os super-heróis das histórias em quadrinhos, que voltaram até histórias dos X-Men vivendo em campos de concentração. Outros foram para as próprias linguagens do Facebook, do TikTok ou do Instagram. Quer dizer, a linguagem transforma e adapta esse conteúdo a essa nova geração. E até que ponto o professor possui ferramentas para isso? Porque, como eu falei, a metáfora é verdadeira, só ele envelhece. E é ele que vai ter que lidar com todas essas novas ferramentas. E é por isso que a formação precisa ser permanente. A formação e o engajamento. Primeiro, ele tem que ter uma boa formação histórico-filosófica, humanista. Sem isso é impossível. Sem o uso apropriado de categorias, como a Renata colocou, resistência, alteridade, são categorias, não são adjetivos, precisam ser tratados com o devido respeito epistemológico que precisa. E segundo, como é que se aplica isso dentro do campo da linguagem do ensino, da linguagem. Você acha que quando um professor no interior da França vai dar aula de Holocausto e os alunos de origem árabe levantam gritando "Viva a Palestina", eles estão fazendo o quê? Eles estão trazendo para um tema histórico a atualidade da sua realidade. E isso, né, faz com que o professor tenha que mobilizar conceitos, conteúdos, informações que muitas vezes ele não tem. Muitos, inclusive, a última vez que fiz essa pesquisa, muitos acabavam não abordando o tema para fugir dessas polêmicas, né? Então, se a gente possui ferramentas específicas para que o professor possa ter formação adequada para isso e para que ele possa ter a quem recorrer, ou seja, para que ele possa ter a quem recorrer com mais experiências pedagógicas, com mais experiências nesse campo, eu acho que a gente cumpre um papel fundamental. Quando eu assisti aquele filme A Onda pela primeira vez, sabe? Quem não conhece, provavelmente a maioria das pessoas deve conhecer, mas é muito importante de ver, né? Uma experiência que um professor, acho que de história mesmo, né? Faz
com seus alunos jovens, né, adolescentes, porque um aluno levanta e pergunta: eu não entendo como que os alemães ou os poloneses, seja lá, né, o povo, né, ficou quieto diante de tamanha violência, de tamanha atrocidade, né, não reagiu. E aí ele cria uma célula, né, e reproduz aquilo, e faz com que eles percebam que eles podem ser levados a agir dessa maneira, né? Então, qual maneira? De conivência, né? Então, de conivência, ou seja, de não agir diante da atrocidade, de não arriscar nada de si, já que não é você que é o alvo, então eu fico bem quieto, né? Então, a gente volta na questão do engajamento, da alteridade. Como eu disse, eu sou o outro, né? Não há maior engajamento se eu pensar que eu sou o outro. Então, aquilo está acontecendo comigo, né? Então, desculpe. Essas categorias de quem foram os assassinados, quem foram os assassinos, quem foram os espectadores e quem foram os ajudantes, elas são fixas, né? Talvez a gente possa pensar que a gente possa ser 2 ou 3 coisas dentro disso, né? Dentro dessas categorias, que talvez haja uma intersecção, ou possa haver uma intersecção entre algumas dessas categorias, e seria interessante cada um de nós se perguntar, né? Então, em relação ao genocídio do povo negro hoje, né? Em relação... isso que eu vou falar agora é uma filósofa carioca que se chama Débora Danowski, que fala em relação ao meio ambiente, né? Aos problemas climáticos absurdos de destruição do planeta que a gente vive hoje. E ela faz esse paralelo entre quem que está assassinando o planeta e quem é a vítima e quem é o espectador. E, nesse caso, a vítima e o espectador são a mesma pessoa, é a mesma população. Então, no sentido da gente pensar assim, cada uma dessas violências, qual é o meu papel? Qual é o meu, se cada uma de nós pensar, né? Qual é o meu papel político nessa situação? E essa pergunta que se faz, André, a pergunta original que você fez há pouco, né? Eu acho que é a pergunta, de uma forma geral, que todos os educadores que se dedicam à educação, por amor à educação mesmo, por amor à formação humana, né? Por amor à formação para o bem, né? Para a cidadania, para a justiça, para a felicidade de todos, né? Na medida do possível. É a pergunta que todo educadora se faz, né? Nesse sentido de como ampliar esta consciência, né? E eu acho que, na medida do tamanho da ação de cada uma de nós, né? De cada tentativa que a gente... E sem cessar, né? Porque tem tentativas que não dão muito bom resultado, e principalmente dentro dessa coisa que o Cal fala sobre o professor envelhece e o aluno tem sempre a mesma idade. Tem outra também, que a gente conhece o aluno como se fosse um fotograma do filme da vida dele, né, parado. A gente conhece ele aquele ano, depois a gente não sabe o que aconteceu depois, né? E depois, quando ele fez 15, 25, 30, 35, né? Algumas vezes, um ou outro, a gente sabe, às vezes encontra, e, enfim, né?
mas não como o próprio processo de dar aula para aquela série, né? Não existe esse retorno. Então, a educação são sementes ao vento nesse sentido, né? A gente joga sementes ao vento, confiando que elas vão cair numa terra fértil e não num pratinho de café, né? E é esse fazer esperançoso, né, que é o que é propriamente o fazer da educação, né? Sim, exatamente, né? É uma vocação, né? Você tomar para si a responsabilidade, né, dessa dialética de aprender com o outro aprender com você, né? E nessa constante, né? De realmente de um propulsor, né? De você amar o que faz, né? A ponto de puxar com você todo mundo que for possível, né? Isso é muito bacana mesmo de ser professora, né? De poder exercer isso. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês dois nesse momento, né? De ter mediado essa conversa. Foi um prazer para mim. Com certeza, quem nos ouviu aqui, quem nos ouve, também sentiu o mesmo e também, né? Assim, é impossível não dizer, né? O quanto de conhecimento que vocês nos passaram neste momento, né? Nessa noite. Queria agradecer, né? E passar a palavra para a Joelke. Ok, boa noite. Muito obrigada, viu? Assim, adorei a conversa de vocês. Tem muitos ganchos, né, para serem feitos assim. Agora chegou o momento de apresentar os nossos materiais e está vocês deixaram mais fácil para criar todos os ganchos. Muito, muito bom. E também tem uma pergunta aqui do professor Anício, né? Que ele também está querendo justamente saber um pouco mais sobre como podemos difundir ainda mais o trabalho do Museu Casa Anne Frank e quais iniciativas nesse sentido temos disponíveis aqui no Brasil. Então, Anício, assim, agora eu vou apresentar justamente a plataforma que nós estamos lançando hoje, que é, de fato, fruto de um trabalho de 15 anos representando a Casa Anne Frank, e durante o qual a gente sempre teve o sonho de ampliar ainda mais, de poder chegar em todos os cantos do Brasil, né? Mas, obviamente, com materiais e atividades presenciais, é muito difícil porque envolve muitos custos também. Então, eu acho que a pandemia trouxe uma grande aprendizagem de todos, né? E na questão digital e de educação à distância, e também mostrou claramente a importância dessa inclusão digital também dos educadores, né? Então, assim, essa iniciativa acho que trouxe uma possibilidade, assim, o Carl Schuster falou agora a importância de ter materiais, né, que tem um apelo para a geração de hoje. Acho que isso tem sido um trabalho muito forte da Casa Anne Frank para poder promover essas, relembrar, refletir e reagir dentro de uma linguagem que o jovem reconhece, se identifica, né? Então, isso e aí cria-se, como o Renato também falou, da questão da engajamento, né? E da importância da realmente de não se calar, não deixar passar, né? Então, a gente precisa fazer essa conexão, esse reconhecimento com esses conteúdos para, a partir disso, fazer que um número cada vez mais de jovens se torna os ajudantes de hoje, e não estica a mão para quem hoje mais precisa. Então, Bia, vamos entrar no site, né? Então, assim, a entrada é pelo site do Instituto Plataforma Brasil. E aí, quando você entra, você vai ver nesta site justamente um link aqui em cima do Centro Anne Frank Educação.
E aí, quando você clica em cima, você entra na página inicial desta centro, dessa plataforma educacional, e que nessa plataforma nós estamos apresentando, de fato, 3 conteúdos principais, que são os materiais educativos diversos, que a gente está dividido em conteúdo presencial e conteúdo online, e o terceiro atividade, material, é o Campus Anne Frank, onde que a gente está promovendo os cursos online para os educadores e jovens multiplicadores, para poder ter a base certa para poder replicar esses materiais, né? Todas as instruções, para que não cada um, como o que Carlos também falou, muitas vezes assim, nós trabalhamos 15 anos com isso e ainda estamos descobrindo muitas vezes o caminho, como é que se fala, o que é a maneira de falar, como é que se responde a certas questões. E eu acho que com essa plataforma nós conseguimos organizar uma boa parte dessa nossa experiência e repassar de uma forma organizada para vocês. Então, acho que eu proponho, né, que a gente entre primeiro na conteúdo presencial. E como que tem sido falado bastante durante a plataforma, durante a nossa conversa, todo o trabalho, não, melhor, o conteúdo online, desculpa, Bia. Todo o nosso trabalho da Casa Anne Frank é baseado nesses 3 R's: relembrar, ou recordar, refletir e reagir. Então, a primeira coisa que é muito importante, que nós conhecemos bem essa história, inclusive para poder reconhecer quando o que aconteceu no passado volta a conhecer, né? Muitas vezes a gente, quando a gente começa a estudar essa história, a gente fala, não, mas isso é parecido com o que a gente está vendo hoje, vamos tomar cuidado, né? Aquela frase também, né, de o preço da liberdade é o vigilância eterna, né? Então a gente precisa entender como foi possível chegar a uma situação do Holocausto, do desumanização de grandes grupos, eliminação de assassino de mais que 10 milhões de pessoas, para isso não aconteceu de um dia para o outro, isso aconteceu por diversos passos. Então, na parte do relembrar, nessa parte que a gente de conteúdos online, temos 2 partes que é bem focada no relembrar, que é uma parte que é voltada para um aluno mais jovem, que é um conteúdo mais resumido, que é quem foi Anne Frank. Vamos clicar para vocês terem uma ideia. Um resumo, vamos dizer, bem escrito, de quem era Anne Frank. Tem um videozinho de alguns minutos falando sobre isso, que pode ser utilizado na sala da aula, e aí tem um resumo da vida, né? Os primeiros anos, depois a mudança dela, né? O crescimento do nazismo na Alemanha, depois a vinda para a Holanda, etc., né? E o esconderijo e também depois a morte, né, a descoberta e a morte em Bergen-Belsen, né? Então, é um resumo bem curto para quem não tem, que tem um aluno mais jovem e que não tem muito tempo e que já pode ser utilizada para um início. Além disso, também tem um outro conteúdo mais detalhado, que é a linha de tempo. Essa linha de tempo, ele é baseada na exposição Anne Frank, Uma História para Hoje, que é uma versão em Skyline, depois vocês vão ver as diversas exposições que nós temos, e que onde que se conta de 1914, né, até a publicação do diário em 1947 e o que aconteceu depois. Então, com esta explicação detalhada do que aconteceu
durante a Segunda Guerra Mundial, durante a sessão do nazismo, da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, e, paralelamente, também os acontecimentos sobre a vida, que estava acontecendo na vida de Anne Frank, se consegue entender melhor, se relacionar mais com esses fatos históricos, porque é uma história, em vez de falar, não, foram 6 milhões de judeus mortos, não, é uma história de uma pessoa conectada com o contexto histórico, e essa história aconteceu 6 milhões de vezes, né? E, então, com esta linha de tempo, algo, acho que muito, muito importante para que as pessoas consigam entender as causas e consequências, né? Então, realmente, assim, começamos na Primeira Guerra Mundial justamente porque o desfecho da Primeira Guerra Mundial já deixou semente para a Segunda Guerra Mundial. A maneira como foi feita o Tratado de Versailles fez com que surgiu uma revolta muito grande na Alemanha, porque não eram capazes de pagar essa dívida toda, e uma terra muito fértil para a ascensão de Hitler, como vocês todos sabem. Mas esse material é justamente elaborado para ver o passo a passo o que aconteceu, e a partir disso poder que os alunos podem fazer essa conexão. Então, isso como que nós falamos, o primeiro passo é o relembrar, entender muito bem o que aconteceu na história, para poder fazer uma reflexão, realmente entender como foi possível que uma humanidade chegou num nível de bárbaro como essa, e aí, a partir disso, trabalhar ou reagir com nossos alunos, com nossos jovens, com nossa sociedade, de fato, né? Então, e o terceiro conteúdo, que já vai trabalhar os 3 temáticos juntos, que é o vídeo diário. Então, é um vídeo diário que foi recentemente elaborado pela Casa Anne Frank, que é uma série, né? O jovem gosta de assistir a série, né? Então, a Casa Anne Frank fez uma série com a ideia de, caso que se ela não tivesse um diário, mas uma câmera na mão, como que teria ficado, né? Ai, que então, legal. é muito, muito legal esse trabalho. E, assim, então, aqui nós colocamos de uma forma bem organizada, fácil de acesso, explicando, inclusive, como habilitar as legendas. E aí a gente tem os vários capítulos, e vários capítulos têm vídeos extras. Então, no capítulo da série, aparecem assuntos que não são aprofundados, mas que é o pano de fundo. E aí, no vídeo extra, isso é trabalhado de uma forma para dar mais o que explicar mais sobre o que acontecia na época, sobre temáticas específicas, né? O que é bem interessante, assim, vou fazer agora a conexão, porque aí o terceiro conteúdo, assim, a gente falou, né, tem duas temporadas que a gente trabalha, e aí a gente, nesses conteúdos que a gente está apresentando aqui, tem o online, o presencial e o campus, né? E o campus Anne Frank, nós vamos um pouco agora, que justamente mostra aqui, nós vamos entrar lá, porque ele explica com mais detalhe para vocês como poderia ser utilizado esse vídeo diário. Então, aqui, para vocês entrar no campus, precisa fazer uma área logada, e aí vocês vão ter acesso, que é gratuito, ao este curso, né? E é organizado de uma forma muito fácil para entender, tem uma apresentação, assim, explicando por que foi pensada em fazer esse vídeo diário. É um trabalho feito diretamente junto com Casa Anne Frank, junto com Femke de Koning, que foi quem pensou, que trabalhou, estava na base da elaboração desse projeto. Então, ela explica
todo passo a passo, né? Quando você clica nos links, tem um videozinho explicando, tem um texto abaixo, né? E aí você pode pegar cada assunto e ver como trabalhar. Tem, por exemplo, os princípios educacionais, pedagógicos, né? Explicado um por um, o que são os princípios que estão sendo trabalhados, que novamente também são, né, muitos desses princípios que já aparecem no Relembrar, Refletir, Reagir. A gente trabalha muito a questão dos 4 papéis, que foi outro assunto que já surgiu na conversa com Carla e Renata, né? Do agressor, do vítima, do espectador e do ajudante. Então, isso tudo permeia esses materiais e eu ofereço formas de estar trabalhando isso diretamente de uma forma que é atraente para o jovem de hoje. Então, você tem aqui na plataforma, nesse campus, nesse curso, todos os vídeos, você clica, por exemplo, no vídeo 1, né? Aí, quando você clica no vídeo 1, você já vai ter o detalhamento. Você vai ter o vídeo, e aí o segundo é o vídeo extra, que justamente está falando sobre discriminação, e aí alguns vídeos, não são todos os vídeos que tem este extra, mas vocês vão vendo, e aí esse vídeo também tem um material educacional extra, né, com o qual você pode trabalhar. Então, por exemplo, clicando nesse link, vocês vão ver esse material específico, que é uma carta-aula, eles falam, que poderia ser trabalhada com os seus alunos, né? Então, já tem as perguntas formuladas, você pode projetar ou você pode imprimir, dependendo dos recursos que se tem, mas é já um material bem pronto para estar levando essa conversa para a sala de aula, né? Numa forma que justamente usando não impondo, mas utilizando diálogo, escuta e outras ferramentas importantes para que o jovem se desenvolva e faça as reflexões e toma coragem de se tornar um ajudante. Então, é um material muito bonito, para a primeira vez disponível agora em português, né? A gente está muito feliz que podemos oferecer isso. Inclusive, tem também um material para os alunos mais novos, quando se sobe um pouco, Bia, antes de abrir os vídeos, já tem, assim, subir um pouco, assim, vídeo extras e apostilhas. Você vê lá, aí, exatamente, isso tem também um material para os alunos mais jovens do ensino fundamental, né? Que é um material que é mais direcionado para a idade deles. Tem também uma brincadeira depois, no segundo link que eles podem fazer. Então, cada vídeo tem uma explicação, de fato, tem todo um trabalho preparado para o educador, e numa linguagem que realmente que a Anne Frank House aprendeu ao longo dos tempos, que atrai o jovem, né? E a gente percebe que eles realmente gostam, e aqui no Brasil, muito, né? Porque quando foi lançada esses vídeos diários, teve o maior acesso na Holanda, mas o segundo país que mais acessou foi o Brasil. Então, é realmente um instrumento que funciona aqui. E aí, no final, assim, do curso, tem a parte de encerramento, onde que estamos pedindo a sua opinião sobre como que foi. Vocês podem preencher essa ficha, né? E aí, e quando vocês também preenchem essa ficha com as atividades, o registro das atividades que vocês fizeram, vocês vão receber em seguida de nós um certificado, né? E esse registro dessas atividades vão ser registradas também no registro da Casa Anne Frank. Vai registrando que houve uma atividade, né, em Piauí, ou no Rio de Janeiro, ou no Sul. Inclusive, ficamos muito felizes de ver a diversidade de locais, né, que estão hoje representados por vocês. Então, isso é o campus.
nós temos agora, nós vamos promover 3 cursos, esses dois cursos já estão disponíveis, né, que é o vídeo diário e metrologia. A metrologia é muito interessante, muito importante que todos que começam a trabalhar com nossos materiais, que conheçam o porquê nós estamos trabalhando isso dessa forma. O que nós queremos assim, a gente acredita que com essa plataforma nós conseguimos chegar a uma ampliação de escala, onde que muitos professores vão começar mais professores ainda vão começar a trabalhar com esses materiais pelo Brasil. E é muito importante que todos nós fazemos isso alinhados, né, para não fazer uma coisa completamente diferente que o outro. E aqui, nessas materiais, justamente nós estamos compartilhando a nossa experiência, tanto da Casa Anne Frank, que já faz mais de 40 anos que promove esses materiais educacionais, e os 15 anos do IPB fazendo esse trabalho aqui no Brasil. Aqui você fala dos 4 papéis, né, que é justamente um dos aspectos muito importantes para poder refletir sobre o que eu quero ser, né, qual o papel que eu quero assumir na sociedade. E não são reflexões simples, né? Porque muitas vezes você decidir ser ajudante, você se coloca numa situação de risco também. Então, e pode colocar, inclusive, também pessoas ao seu redor em risco, né? Mas, assim, mas ao mesmo tempo, que fazer com o jovem não aceita, né? E que fala, não, peraí, isso não é legal, eu vou esticar a mão para aquela pessoa, né, que está sendo, recebendo essa exclusão, essa violência, não vou aceitar, isso é muito importante, né? Então, é isso que, de fato, nós queremos, com um número cada vez mais de jovens e de pessoas falando, não, peraí, não pode ser, não vamos deixar isso acontecer, e nós vamos lutar contra, e nós vamos esticar a mão para quem hoje mais precisa, né? Então, aí vocês... e tem aqui também o curso da Renata, que justamente fala sobre que valores são construídos e como que eles são construídos, que são aspectos muito importantes para isso. Então, ele dá também um reforço muito importante para esse trabalho. Então, vocês já ouviram várias coisas dela agora nesse nosso encontro, mas aqui é um material muito rico, né? Complementar com esse conhecimento sobre como construir, como fazer que o jovem e as futuras gerações realmente estão envolvidas e engajadas, né, na construção de uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, mais democrático, mais diverso, né, e que também luta pelas questões mais urgentes hoje, que a gente também entende que uma das questões mais urgentes hoje, além do racismo, dos genocídios de grandes grupos de jovens, principalmente jovens negros na periferia das cidades, a homofobia, o feminicídio, né? Também é a questão realmente de que nós precisamos cuidar desse planeta, nós temos que deixar esse planeta, né, de forma habitável para as próximas gerações. Então, que o jovem se engaje em comunidades para primeiro, ele se conecta com esses materiais, ele se identifica com a Anne Frank, eles têm muito forte essa coisa, Anne Frank não pode mais, mas eu posso continuar, e a partir deles ele começa a promover atividades dentro da sua comunidade. Então, além do campus e dos materiais online, nós também temos os nossos conteúdos presenciais. Então, uma vez que você já se aproximou dos materiais, já conseguiu conhecer mais, isso quer preparar mais ou fazer mais coisas, nós temos
os materiais presenciais. E eles são principalmente divididos em 3 grupos, que é as exposições, que é onde que tudo começou, com as exposições itinerantes. Eu acho que as exposições Anne Frank são os mais visitados no mundo, porque eles realmente rodaram o mundo. A segunda coisa são nossas oficinas, e a terceira, a realidade virtual, que é uma forma também que quem não consegue ir para o museu veio aqui para poder experimentar de uma forma 3-dimensional através desses óculos que a gente tem levado já para muitas escolas. Então, vou falar um pouco das exposições. Aqui, inclusive, a gente espantou com o número de exposições que a gente tem, quando a gente foi organizando essa plataforma, são muitas, assim, é fantástico. Essa Aprendendo com Anne Frank já está em vários lugares do Brasil rodando, né? Você vê aqui, assim, então, no site tem uma explicação curta, é uma exposição muito boa para começar, né, a atividade de Anne Frank. É uma pequena exposição que pode ser acrescentada com os trabalhos feitos para os alunos. E aí, assim, já tem várias, assim, foi feito, assim, tem esse livro, feito foi graças ao trabalho incrível que foi feito pelo Núcleo Anne Frank Belo Horizonte, em uma parceria com a Universidade Estadual de Minas Gerais, foi publicado esse livro relatando sobre as experiências com exposições Anne Frank. Não só Aprendendo com Anne Frank, também tem outros relatos, mas o livro chama-se Aprendendo com Anne Frank. Você tem as galerias de fotos, você tem vídeos, vídeos referência. Aqui é muito interessante, por exemplo, tem, por exemplo, esse Making of the SENAC, La Petite SENAC. De fato, essa exposição foi elaborada a pedido da Biblioteca do SENAC, e foi um sucesso tão grande que depois o Anne Frank House começou a fazer em outros lugares do mundo. E o primeiro foi lançado lá na SENAC, depois rodou em mais que 50 SENACs em São Paulo. E aí, dentro dessa primeira atividade, que vocês vão poder ver no SENAC, no Making of SENAC, várias atividades que foram promovidas paralela à exposição, antecipando essa exposição, né? Então, assim, é uma fonte de, vamos dizer, de inspiração, né? Apesar que a nossa experiência também é que os educadores são muito criativos e cada vez, assim, inventam uma nova coisa. Assim, é incrível isso. Os educadores e os profissionais. Então, vamos, por exemplo, aí tem a exposição Lendo e Escrevendo com Anne Frank, que é uma outra exposição mais voltada para um público mais jovem, a partir dos 9 anos, mas a gente já trabalha, às vezes, até com a começando com essa construção de valores a partir da história de Anne Frank, e é uma exposição que é focada no Anne Frank, escritora, né, e focada na leitura e na escrita. Aí, por exemplo, mesmo que vocês não vão conseguir ainda trazer essa exposição para a sua escola, para a sua cidade, mas tem já materiais muito interessantes que vocês poderiam acessar. Por exemplo, esse vídeo que faz parte de exposição, que é um vídeo de 5 minutos, sobre Lendo e Escrevendo Anne Frank, conta rapidamente a história de vida de Anne Frank e a importância dela da leitura e de escrita, né? Então, esses vídeos, eles são todos possíveis de usar também, mesmo não tendo essa exposição também na sala de aula. E nós temos uma outra exposição, né, que é Deixe-me Ser Eu Mesmo, que foi inclusive citada essa frase pelo Vasco Rodrigues, muito bom. E essa exposição já é para uns jovens de ensino médio, bem voltada. É uma exposição que faz um link muito forte entre o História de Anne Frank e o hoje, os jovens de hoje, que, por exemplo, com 2 vídeos que falam de identidade e diversidade, que mostra olhares e experiências de jovens de hoje relacionado com esses assuntos. É bem interessante, que poderia ser também, de fato, são vídeos
para acompanhar a exposição, mas são interessantes também. E você vê essa linguagem atual, né? Assim, então, jovem mandando mensagem um para o outro, falando, me manda uma foto, eu preciso me descrever por um emprego, mas quem sou eu, como você me vê? E aí vão falando, etc. Então, é bem legal, bem bacana esses materiais. E tem também dessa exposição, Anne Frank, uma história para hoje, por exemplo, que também a gente já mencionou, que é a base do timeline, né? Que está dentro dessa Anne Frank, uma história para hoje. Ele tem no versão Skyline, vocês conseguem mais ou menos, né, ver o conteúdo desta exposição na linha de tempo que está nos materiais, né, presenciais. Então, agora vou mostrar tem um vídeo aqui também do 28 minutos de curta-feira de Anne Frank, um vídeo legendado, muito bom também, com voz de Jeremy Irons, lindo, né? Então, são várias exposições, temos exposição também Anne e Nanette, que é bem interessante, que a Nanette é sobre 15 coisas sobre a vida de Anne e 15 coisas mais importantes sobre a vida de Nanette Blitzkrieg. Nanette é um dos 3 amigas vivas de Anne, foi a última que eu conheci, que viu a Anne Frank no campo de concentração. Ela mora aqui no Brasil há mais de 50 anos, em São Paulo. E lá, quando você abre lá, você vai ver vídeos, um documentário de 1 hora, que chama-se Vida Acima de Tudo, e também é um material muito rico para ser utilizado na sala de aula, né? Então, aqui realmente tem o teaser e tem o documentário como um todo, né? Acessível para todos. Além disso, assim, a gente tem as oficinas, são basicamente 4 oficinas que a gente oferece, os Free to Choose ciclos de diálogo, que tem um vídeo que traz um dilema relacionado aos direitos e liberdades garantidos no Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Onde que o direito de ou liberdade de começa e onde que o direito e liberdade de outro acaba. E, assim, por exemplo, aqui a gente mostra 2 vídeos, né, que poderiam ser utilizados como exemplo, a partir do qual poderia estar sendo promovidos ciclos de diálogo, né, dentro da sala de aula, que inclusive a gente percebeu que aprender a dialogar é uma arte em si, né? E que inclusive também a Renata, no curso dela, na parte que ela promove, ela fala sobre a importância do escuta de diálogo. Tem o Free to Choose Create, onde os próprios jovens criam um vídeo sobre um dilema, né? Um dilema quando 2 liberdades de direitos entram em conflito. Quando você abre aqui, também você vai ver que tem vídeos produzidos aqui no Brasil e um link também no canal do Free to Choose Create com muitos vídeos do mundo inteiro produzidos por jovens. Esse foi, por exemplo, sobre a cota racial, que foi feito em Salvador, em 2015. Então, enfim, muitos outros vídeos que poderiam ser assistidos e poderia justamente promover essa oficina com os jovens para eles justamente buscar temáticas que são próximas com eles. E tem o Free to Choose Training, que é para ensinar aos jovens e educadores para eles promoverem esses ciclos de diálogo. E, por último, o Toolkit Training
que a gente não falou ainda muito, mas a partir das primeiras atividades da Anne Frank, muitos jovens engajados como monitores ou como participantes assim das atividades, eles querem mais, né? E eles podem mais. Assim, existe uma rede nacional, a rede Jovem Anne Frank, que é conectada com a rede internacional Anne Frank Youth Network, e através dessa rede eles se tornam defensores de direitos humanos, defensores os helpers, os ajudantes, né? E é criado um kit de atividades que são atividades que eles poderiam promover já de uma forma mais independente. São materiais de apoio que tem toda uma explicação, tem também um reforço na parte do conhecimento, e aí o passo a passo de como promover essa atividade. Então, vocês vão encontrar aqui também como fazer o download desse kit de atividades e galeria de fotos, etc. A gente acho que está no cursos que vocês poderiam fazer o download, ou talvez baixar o material, tá aqui também. Não, maravilhoso. E aí, por último, tem a realidade virtual, que são os óculos virtuais, e que a gente também, que não é a realidade virtual, mas a gente, no curso que vai ainda lançar, né, que sobre a Anne Frank e seu tempo, nós vamos também ter a visita ao anexo secreto, acompanhada por 2 jovens Anne Frank, que já fizeram estágio em Amsterdã e que vão acompanhar a visita online, né, ao anexo secreto. E esses óculos de realidade virtual têm alguns pontos e servem muito de apoio, especialmente para esses jovens que decidiram se tornar os multiplicadores. E também tem um link aqui que a gente tem usado também, esses óculos para a formação dos professores, e aí nesse link de fotos vocês vão poder ver. Então, em poucas palavras, não é tão pouco, estou vendo, já passou de 8 horas, mas assim, nós temos aqui um grande número de atividades, e esperamos que vocês consigam utilizar isso de melhor forma possível. Estamos aqui para também responder perguntas, contribuir, ajudar, mas acho que é bastante autoexplicativo. A ideia é, com o tempo, a gente também, a gente já vai lançar em breve também o 3º curso, que inclusive vai estar junto com o Carlos Schuster, né, que vai estar contribuindo com isso. E a ideia de ser bem recebido por vocês, e temos bastante feedback, vocês acham que isso é um caminho interessante, a gente vai batalhar para colocar mais conteúdos online, para que cada vez mais poderia ser expandido. Muito obrigada. Se alguém tem uma pergunta, por favor, né? E senão a gente encerra por aqui. Jo, a gente recebeu 3 perguntas no chat que não deu tempo de serem respondidas pela Renata e pelo Cal no momento do diálogo. Professores, vocês conseguem voltar nessas perguntas agora, ou vocês preferem que a gente mande por e-mail, porque a gente já estourou aqui no tempo, 10 minutinhos, então, se vocês tiverem... eu pediria para mandar por e-mail, porque para mim são 1h10 da manhã. Sim. Sim. Sem problemas. Então, a gente tem uma da Joana e tem também uma outra pessoa aqui que mandou 2 perguntas, perdi aqui o nome dela agora, mas então, pessoal, a gente manda essas respostas para vocês por e-mail, tá bom? Sim. Tá, não, muito obrigada, inclusive, Carlos, muito obrigada por aceitar nosso convite com essa diferença de horário. Fantástico. Ok. Então, vamos encerrar. Ficamos muito felizes com a presença de todos vocês, de vários cantos do Brasil. Fantástico. E vamos divulgar, vamos engajar
vamos contribuir para que as injustiças como que já aconteceram, as barbaridades não se repetem e a gente contribui juntos, né, para a construção de um mundo mais justo. Isso é possível. Parabéns a todos os envolvidos. É um prazer imenso estar com vocês nessa luta por uma sociedade melhor, por um mundo melhor. Eu acho que só assim é possível que a gente mude essa realidade e a gente deixe sempre um mundo um pouco mais esperançoso quando tudo isso acontece e quando a gente vê iniciativas como essa. Então, é mais do que um prazer, é uma obrigação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu quero parabenizar também a iniciativa, a plataforma é maravilhosa e agradecer o convite, agradecer ter sido envolvida, né, nesse empreendimento e, bom, vida longa, né, a essa plataforma e a isso que o Cal falou, da gente estar junto, né, que os do bem tem que se unir, né, a gente tem que estar junto. Ok, então acho que fantástico, viu? Agradece todos que estão presentes e vamos trabalhar, né? Ok, boa noite para todos.